Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de apologia mais uma vez. Essa pergunta que eu vou fazer para vocês vai responder os anseios de duas classes de pessoas ao mesmo tempo. A primeira classe é a classe dos irmãos calvinistas e a segunda classe é a classe dos irmãos cessacionistas, que na sua maioria são calvinistas, mas que também já têm se fermentado aí, se criado nos terrenos do pentecostalismo. E a pergunta é a seguinte: será que Cornélio já era crente quando foi batizado no Espírito Santo lá em Atos capítulo 10? Eita, minha, hein? Que maravilha! Essa pergunta, meus irmãos, ela serve aí para você, na verdade, entender ou até mesmo compreender as intenções dos irmãos históricos, dos irmãos calvinistas, que advogam que o batismo no Espírito Santo é o ato da conversão. E ao mesmo tempo serve também para vocês discernirem as intenções do coração, como diz as Escrituras, né? Dos irmãos cessacionistas. Esses advogam que os dons cessaram no primeiro século. Acabou o primeiro século, acabou a revelação, acabou os dons espirituais. Quem revelou isso para eles? Não será um dom de revelação que eles tiveram? Porque escrito em lugar nenhum está que os dons cessaram em algum momento da história. Quem falou? Bom, de qualquer forma, em sendo calvinista ou cessacionista, ou ambos, em surgir uma conversa deste nível, deste assunto, é só fazer esta pergunta para ele. Cornélio já era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo? Sim ou não? E antes de responder essa questão, então, vamos para a nossa vinheta do Castelo Forte. São 10 segundinhos, tempo de você clicar no botãozinho VBT que está aqui na esquerda do seu vídeo, na parte inferior, e também deixar o seu like para ajudar o canal. Bem, meus irmãos, para nós respondermos a pergunta se Cornélio já era crente quando foi batizado ou não no Espírito Santo, vamos deixar aqui em apreço o texto que narrou Lucas em Atos capítulo 10, verso 44, que diz o seguinte: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observe aí o termo forte que Lucas deixa, né? De cair o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você pode notar então que a descrição é muito clara concernente à narrativa do batismo no Espírito Santo em casa de Cornélio. Nós podemos jogar um pouquinho mais de luz ainda sobre essa afirmação quando, por exemplo, nós observamos a justificativa de Pedro aos apóstolos após ter chegado da casa de Cornélio. Isso está em Atos capítulo 11, do verso 15 ao verso 16, onde nós lemos o seguinte: Pedro dizendo assim: E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora, se nós formos observar essa outra afirmação pedrina, nós vamos observar também que ele se refere aos eventos de Lucas capítulo 3, verso 16, onde João profetizou, e também Jesus falando em Atos capítulo 1, verso 4 e também no verso 5. Isso é uma promessa de Jesus aos que já creem. Portanto, no entendimento simples, vai ficar mais do que óbvio ao rubro muito florescente que essa bênção é posterior e distinta da salvação e não o contrário. Mas agora retomo a pergunta aos irmãos calvinistas e cessacionistas. Cornélio era ou não era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo? Nós só temos uma alternativa a escolher dentre duas. Temos que escolher sim ou não. Os dois não dá. Agora é necessário ver bem como se vai responder, porque aqui é pegadinha de 100 pontos. Em primeiro lugar, se a resposta for não, o irmão calvinista ou cessacionista disser não, de modo nenhum, Cornélio não era salvo ainda, porque em 11:14 de Atos, Pedro iria dizer palavra com que te salves, tu e tua casa. E tem a certa razão. Contudo, se a resposta for não, com base até mesmo em 11:14 de Atos, nós temos pelo menos 3 grandes problemas seríssimos, mas seríssimos mesmo, para os irmãos calvinistas, cessacionistas responderem ou resolverem. E o primeiro deles diz exatamente a respeito da depravação total. Bom, e referindo-se à depravação total, os irmãos calvinistas muito bem conhecem essa doutrina, que o homem ele é inábil para qualquer movimento em relação a Deus.
eu tenho uma pergunta para dizer para os irmãos. Até com base em 11:14 de Atos, Atos capítulo 10, verso 2 e verso 4, diz que ele era temente a Deus. E agora, como é que fica? Se a inabilidade ou a depravação total diz que o homem é morto e não pode ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de disposição a Deus, como é que um ser morto pode ser temente a Deus? Percebe a gravidade desse problema? Então, primeiro lugar, se de fato ele não era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo, então nós temos este problema. Ele era morto, mas era temente. Morto não pode comer, não pode beber, não é assim que se prega? Então não pode ser temente a Deus ainda, principalmente a isso. Ademais, em se tratando de 11:14 de Atos, o verso 17 resolve essa questão. O verso 17 diz o seguinte: portanto, diz Pedro, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido em Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Tá vendo? Se no verso 14 ele diz que dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa, no verso 17 ele resolve essa questão dizendo que primeiro Cornélio creu e depois recebeu o batismo no Espírito Santo, como os discípulos haviam crido e depois também recebido, o que é óbvio nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, fica mais do que óbvio que a doutrina da depravação total cai facilmente, fragilmente, diante da perspectiva de que Cornélio, ele não era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo para Cornélio seria o mesmo que a salvação. Em segundo lugar, até mesmo na linha da depravação total, Jesus fez uma afirmação que deixaria aí Cornélio numa péssima situação em ser calvinista e principalmente deixaria até a própria teologia de Calvino em maus lençóis. Jesus diz o seguinte, que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. O mundo não pode. Então, se Cornélio não era crente, ele não poderia receber o Espírito da verdade. Logicamente, Jesus não estava falando aqui de salvação, e sim de batismo no Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, não pode receber o batismo no Espírito, o Espírito que veio para ficar com a igreja de Jesus. Se Jesus estivesse falando de salvação, o mundo deveria receber, porque para isso foi que o Espírito Santo veio, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo na salvação é para todos aqueles que creem, que abrem o seu coração para Jesus. Agora, batismo no Espírito Santo é somente para aqueles que já creram um dia e são revestidos de poder. Portanto, mais uma grande dificuldade se estabelece para a depravação total calvinista e para a doutrina, para a teologia calvinista de uma forma geral. Nós temos ainda um terceiro problema, sem mais delongas, no capítulo 10, verso 35, Pedro diz o seguinte: aquele que teme a Deus e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável a Deus. Então, será que Pedro afirmou um tipo de salvação pelas obras? Porque se Cornélio não era crente e temia Deus, era justo e era aceitável diante de Deus, sendo morto em pecados e delitos, como é que pode uma coisa dessa? Mais um grande problema. Seria salvação pelas obras? Seria uma salvação por méritos? Nós temos no aspecto bibliológico, por exemplo, que o temor na Bíblia tem vários significados, inclusive extra-salvíficos. Mas ao contrário disso, a questão das obras, Paulo diz que as boas obras só podem ser feitas por um homem que é salvo, ou seja, as boas obras é consequência da salvação e não a causa da salvação. Sendo assim, para Cornélio fazer o que é justo e ter boas obras diante de Deus e ser aceitável a Deus, com certeza ele era salvo, porque só pode ter boas obras e ser aceitável a Deus aquele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Do contrário, não pode. Sendo assim, meus irmãos, nem os irmãos calvinistas, nem os irmãos cessacionistas nunca poderão afirmar que Cornélio não era crente quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, e mais, que o batismo do Espírito Santo seria de fato a salvação, porque a Bíblia nos mostra que, distintamente da salvação que Cornélio já tinha, ele recebeu posteriormente o batismo no Espírito Santo.
Consequentemente, a não poder dizer que Cornélio não era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo, só resta aos irmãos calvinistas cessacionistas dizer que sim, Cornélio era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo. Isso com base no que certamente a Bíblia diz, ou corretamente a Bíblia diz, em Atos capítulo 10, verso 2 ao verso 4, também o verso 15, o verso 22, o verso 30 e depois prosseguindo até pelo versos 33, 34 e 35 e o seu contexto como um todo, saltando textos aí dentro do capítulo 10. E disso nós também temos problema, até mesmo se os irmãos calvinistas responderem que sim, era convertido quando do batismo no Espírito Santo, nós temos problema também com os irmãos calvinistas. Por quê? Primeiro, se eles afirmarem que sim, Cornélio era crente quando recebeu o batismo no Espírito Santo, então eles estão dizendo que o batismo no Espírito Santo é sim bíblico, é sim atual, é sim para crentes e é uma experiência posterior à salvação. Então eles estão contradizendo aquilo que eles afirmam ou negam aquilo que não podem provar. E em segundo lugar, um segundo problema, que é o maior desses problemas, é que essa confissão revela a fragilidade que é o sistema calvinista, a incoerência teológica pelas quais eles afirmam coisas que não podem sustentar baseados em escritos, baseados em literatura, mas não baseado na Bíblia, lateralmente aquilo que a Bíblia diz. E se isso, irmão, se configura, na verdade, negar o batismo do Espírito Santo, negar o dom do Espírito posterior, como uma dádiva posterior à conversão, é, na verdade, um ato de hostilidade à doutrina genuinamente bíblica, é estar lutando contra Deus. Então não faz sentido, é antibíblico e até herético. Isso sim é herético. Lutar contra Deus, negar as obras de Deus que são claras e evidentemente mostradas nas Escrituras. Nós já vamos terminar essa pequena apologia pentecostal afirmando que Cornélio provavelmente jamais poderia ter sido um calvinista na igreja primitiva. Se ele fosse, nunca teria sido batizado no Espírito Santo, porque não creria nisso, né? Ele teria outras prerrogativas. E isso é até compreensivo por causa das prerrogativas que eu passo a citar agora. Primeiro, ele provavelmente já teria se orgulhado em ser batizado no Espírito Santo quando da salvação. Ou seja, batismo na água, batismo no Espírito Santo, tudo igual, eu estou bem, não preciso buscar mais nada. Em segundo lugar, ele provavelmente não creria ou tiraria chacotas, tiraria pechas, né, das línguas estranhas que os discípulos falavam, né, que era muito comum nas reuniões da apostólica primitiva, né, ele ficaria aí repetindo pelas internet da vida, né, certas piadinhas com língua estranha. Ele seria mais ou menos como é hoje. Terceiro lugar, ele resignaria o batismo no Espírito Santo ao cenáculo. Ele falaria assim, não, isso só foi para o cenáculo, agora cessou os dons, não creio nisso, né? Ele endureceria a cerviz dele a tal ponto, né? Mesmo com muitas evidências mostrando que em todo momento, em todo lugar, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, como é hoje. Em quarto lugar, provavelmente ele não poderia ser um calvinista na sua época, porque provavelmente ele complicaria o que é simples e simplificaria o que é complexo, né? Complicado. Ele teria criado um sistema legalista em torno dele, baseado em falácia, baseado em escritos, baseado em literaturas, e não naquilo que a Bíblia diz sobre o pretexto de defesa do Evangelho. Em último lugar, ele não poderia ser um calvinista na sua época, porque muito provavelmente ele faria um protesto em Cesareia do tipo, para o bem da igreja o pentecostalismo tem que acabar, né? Como se faz hoje aí certos falastrões, né? Portanto, irmãos, Cornélio jamais poderia ter sido um calvinista, jamais poderia ter sido um cessacionista no seu tempo, na sua época, na igreja primitiva. Como você pode observar nesse vídeo então, como diria Dave Hunt, apologista, se é necessário um grande esforço para entender algo que é simples, então quem será salvo? Não é verdade? Seguindo essa linha de pensamento, se você clicar aqui, ó, você vai conhecer os 7 motivos pelos quais eu afirmo que o calvinismo não é e não pode ser o evangelho. Numa comparação muito simples, preto no branco, simples, 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 sem complicar muito a vida. Esse vídeo foi útil para você? Será que ele pode ser útil para mais alguém?
Se sim, eu ficarei feliz em servi-los. Basta que você compartilhe com alguém, com algum amigo esse vídeo, ou até mesmo se inscreva no canal se você não é inscrito. Amém? Você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Também deixe o seu like. O YouTube, ele sonda os mecanismos aí de busca do YouTube e fica sondando para ver os vídeos que são mais acessados, são mais curtidos, para poder projetar para mais pessoas. Se você clicar no like, se você compartilhar nosso vídeo e até comentar nos comentários, você vai estar interagindo com o canal e nos ajudando a propagar a palavra de Deus para o crescimento do reino. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.